pessoal, todos, peço desculpas pelo mês passado, porque não deu para a gente organizar certinho a reunião. Tinha algumas coisas pendentes de pauta, foi filiado, e aí eles atropelaram, não fazia sentido a gente marcar uma reunião no final do mês para pegar logo em cima. Fazia muito sentido isso. Também tivemos aí prejuízo em relação a isso, tinha outros temas que a gente precisa deliberar, que são um pouco mais urgentes, outros que são bem urgentes, mas a gente depende ainda em fazer aquele estabelecimento da composição das comissões, uma pena a gente ter a participação de todos os outros. Isso tem mais comentários na medida do possível organizar já algumas para que a gente possa dar uma série de expedientes que estão aguardando a composição das informações, principalmente a sessão de conta, relatório de atividades, que são essenciais para a nossa análise. Então, na aula de hoje, nós colocamos dois expedientes bem importantes. Um deles em relação à apresentação dos planos de ação das entidades inscritas no Conselho, que é a PAI e a abertura, lembrando que por determinação do CNAS, a entidade só deve apresentar até o mês de março, se não me engano, mês de março, plano de ação referente ao ano a ser executado. Então, já vimos protocolar esses planos e agora a gente precisa fazer a análise. Qual seria o trâmite correto, perfeito? Seria passar pelas comissões analisarem, fazerem as considerações e tudo mais. Dá para a gente fazer isso? Não dá. E a gente também não pode deixar as entidades na mão por conta de uma organização. Então eu peço para, na medida do possível, a gente fazer a análise, debater, fazer os apontamentos que tiverem sido feitos, para que a gente possa analisar os planos de ação. Por que isso? Sempre no plano de ação, vamos supor que a Molivida precisa de um certificado de inscrição. O certificado de inscrição não pode ser expedido quando não tiver nada no plano de ação do cliente humano. Prejudica para caramba, principalmente questão do zero, questão de parlamentar, o mais rápido possível. Quem vai começar? Eu trouxe algumas coisas da Senuc, assim, não sei se vocês querem. Não, assim, de ações que a Secretaria de Inclusão aí não sei se. A gente traz no final, a gente passar esses assuntos. Hoje tem médico que fez sabe? Então, não sei se é interessante, mas eu pedi para a menina da inclusão para apontar o que eles estão fazendo para estar apresentando aqui para você. Mas assim, também não sei se é a pauta de hoje, se é interessante falar, se não é, se quer deixar para outro dia, mas eu estou falando para ela. Você quer fazer uma inversão de pauta e você já apresenta? Pode ser, ela me mandou aqui, eu vou ler, porque ela mandou porque não é do setor, né? Sobre educação, trabalho na coordenação do projeto. Aí quem mete a inclusão é o setor da inclusão. É pouca coisa assim. Vamos lá então, pode ser, pessoal. Vocês vão se organizar aí para fazer a apresentação de começamos. Mário, mas eu estava comentando o nome dela, ela está no lugar do sul. Acho que é a terceira reunião do meio. Então, acho essa que no CNAS não. Municipal de assistência social. São tantos conselhos. Não, que eu dessa presidente. O CNPCA. 7 conselhos. Não sei por que me falaram que eu lembro, não. Eu imagino que você tivesse confundido. Não, porque eu queria ter certeza. Não, fica. É porque essa palavra, nós estamos no 7 conselho. Esse é o Conselho de Assistência Social.
social. Mas quando você falou a questão da inclusão, eu fiquei nesse. Será que Mas é? eu acho que você está vendo, tá? Não, tem gente que eu Mas se você quiser apresentar. Não, gente, desculpa. É porque você falou que você vai entrar agora e contar que a gente se divide, né? E eu não. A educação ela está alta, ela faz a parte da composição também do conceito. Então você está ok, está no lugar certo. Tá? Ok. Então vamos lá, vamos para a apresentação. Então, Plano de ação. Então, gente, esse é o plano de ação da PAI. No plano de ação da PAI, a gente inicia com o histórico da instituição, né, a missão, a gente coloca todas as certificações que a PAI tem. Aí a gente descreve os espaços físicos lá da PAI, todas as salas. E aí depois a gente vem para o objetivo. Vou ler só o geral, tá? Porque o objetivo geral do plano é trabalhar na promoção e habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e suas famílias na área da assistência social, saúde e educação, que são as 3 áreas que a PAI atende. Por meio de equipe multiprofissional, visando a defesa e garantia de direito, promoção da autonomia, da inclusão social e da melhoria na qualidade de vida dos usuários e suas famílias. Aí vem os objetivos específicos, a gente explica o acesso à instituição, que pode ser busca espontânea, porque isso vai depender de cada área da PAI, né? A área da assistência, às vezes, é por encaminhamento sugestivo da rede, ou busca espontânea da família. A área da educação tem que ser por meio da Secretaria, né, da Educação. E a área da saúde é também por busca espontânea ou encaminhamentos. Antes que passe, Pode falar sobre isso. eu atendi uns 3 usuários que falavam assim, pai, a gente não tem acesso, não tem. Aí eu expliquei, aí eu sei, falei, olha, é difícil para, mas tem que ter um nível de acesso, ou deixar a lista de espera alguma coisa, né? Então, vocês têm esse nível de acesso da pessoa chegar e deixar a lista de espera? É até para que quando a pessoa reclame, eu posso dizer, né, não, se você for lá, você vai ser atendida, fique em lista de espera. E aí ela falou, mas você espera há 6 anos e tal. Eu falei, bom, aqui, às vezes, né, como só ela aqui tem alguns casos muito, né, mais difíceis que o seu, às vezes, Na verdade, assim, eu não sei como é feito isso, mas seria legal você saber. se confundem bastante, justamente porque nós trabalhamos em 3 setores. Então, no setor de saúde, por exemplo, no setor de saúde tem mais de 500 pessoas na fila esperando atendimento. Por que tem mais de 500 pessoas? Porque não atende uma área externa. Atendimento de saúde hoje é só voltado para o nosso público interno. Tá? Porque a gente não recebe subvenção pública para atendimento da rede externa. A gente não tem capacidade de atender, a gente não atende mais. Educação. A espera é praticamente zero. Tem um dado, tem uma quantidade que a gente consegue descer ali bem rapidamente na educação. E na assistência também tem uma lista de espera, um pouco mais demorada, mas é uma lista tão longa, né? Isso. A gente tem uma reformulação também agora do serviço de assistência, que a gente vai apresentar aqui, justamente para aumentar a rotatividade. A gente vai aprender um pouco mais em áreas um pouco mais específicas. Você falou que a lista de espera dentro da educação. Uma pessoa que eu conheço, é um conhecido, não é meu amigo, na verdade eu nem conhecia muito sobre a vida dele, né? Mas aí a gente tem que saber comparar, perguntar a situação da vida dele. A menina tem 12 anos e ela nunca frequentou escola. Isso é legal, tem que segurar seguro e tal. E aí a menina, a ficar na escola, deveria ir direto para cá. E parece que eu estava com tracker também, agora não tirou. Ai, tudo bem, achei que estava tudo resolvido. Aí comprei essa inscrição no final de semana e ele falou que a pai nunca chamou. A filha dela ficou na fila de espera e nunca chamou. E aí ele disse que ficou tão desgostoso assim com o Mongaguá, já com outras coisas, porque ele também não estava desempregado, né? Enfim, e mais também, tipo,
que a filha dele não teve assistência. E eu fiquei mal, porque eu sou da educação, então assim, gostaria de ter resolvido, embora não é nada, né? O que está acontecendo do segundo, lá em educação a gente não faz matrícula direta. O aluno Então, necessariamente é obrigatório, você precisa passar pelo RIT. Ele precisa matricular na parece rede. que a menina chegou a ser matriculada no Japão. Conheço esse caso é recente. Foi esse ano. É um caso que tem um embrólio para ser tratado, para ser duro também. Tinha a questão da prática, tinha outros pormenores. Então você conhece. Então, aí eu fiquei assim, não sabia o que responder, porque não é minha especialista de educação, você acha que sabe tudo, mas lá é de curada, né? Antigamente, como que acontecia na educação até? A gente recebia encaminhamento direto das diretorias. A diretoria da escola já mandava direto para nós, mandava a família direto na página. Hoje a gente não faz isso. Existe um setor dentro da secretaria que é responsável pelo processo de inclusão. Então a gente não admite mais que haja encaminhamento direto da escola para a pai, sem passar por esse setor. Então o nosso tratamento hoje é direto com o setor de inclusão. É para a escola ali. Eles são alunos que ainda foi encaminhado justamente da educação municipal. Porque alguns casos são mais de uma série de outras avaliações. A gente tem, por exemplo, 2 casos, que são casos que estão acima do 5º ano, que a nossa escola mais só foi no 5º ano. E aí depende de uma demanda judicial, para que haja regressão desse aluno, que seja justificado, porque a verdade não é favorável fazer esse processo, não tem alunos em prova. Então, o nosso papel maior, frente a essas famílias, é justamente levar o esclarecimento para evitar esse tipo de questão. Por desconhecimento do trâmite, como as coisas funcionam lá, a gente acaba tendo esses situados. Não consigo, na qual só consigo se tiver alguém para indicar. O acesso é bem fácil, bem simples, mas alguns casos são um pouco mais específicos e demandam alguma organização para isso. Por isso que hoje a gente trata direto com a secretaria. Eles conseguem também sopesar, tem um caso mais urgente que esse aqui. Esse caso é mais urgente. E aí a gente também tem que fazer uma análise lá do perfil nosso de atendimento, atende a parte de escolarização que a gente trabalha. Segundo, a gente tem classe para esse perfil de deficiência, que às vezes assim, tem uma vaga para uma sala A, mas aquela criança necessita de outro tipo de atendimento. E aí, claro, mas passa na frente do trabalho naquele perfil. Tem algumas condicionalidades, né? Então, assim, uma fila, existe uma fila de espera, mas esse rol dessa fila não é taxativo. O João e a Maria. O João e a Maria precisam ter salas específicas para atender. Pode ser que a vaga que surja não os atenda. O caso dessa menina é bem complicado, mas assim, é que eu tenho uma tristeza muito grande no olhar do pai, sabe? Assim, Você se sentiu potente, assim, diante da situação. ninguém vai aceitar minha filha, tipo, meio assim, eu sei que não é, né, mas assim, a gente fica querendo ajudar, né? Quando ele levou esse caso para nós, ela ainda estava de prática. Agora ela tirou. Agora ela tirou. A gente teve essa informação. Aí agora depende de surgir uma vaga, poder encaixar. Olha o caso que a gente assim, o que você falou, eu lembrei. Agora eles mudaram para Itanhaém, mudaram essa semana para Itanhaém. Mas assim, ele falou com uma tristeza no coração, porque não chamaram minha filha. Tá? Aí eu só entrei aqui, você falar na educação, a filha para achar miséria, porque eu falei, deixa eu tentar entender. Porque eu acho que é importante também para a gente saber o que falar também, né? Usar na educação, mas é importante a gente ter resposta, ter uma. Né? Sim, hoje a fila foi mas porque às vezes parece que é má vontade, as pessoas não conseguem, e aí sai falando mal de nós, né? Assim, se não fosse, não tivesse vontade de ajudar, não é isso, né? É assim, nossa capacidade hoje é para 85 alunos, mas a gente tem quase 1.000. Eles precisam de atendimento especializado. Não tem condição mesmo de suprir. Alguns casos a gente consegue encaixar. Diante de tudo isso, eu não consigo ver como ela se por mais que eu atenda todos os dias, É o único atendimento. é o único atendimento, Porque entendeu? aí tem a pai, tem o Deveria cuidar, ser. né? Tem o adolescente do autista lá, que tem 3, e não dá conta. Agora, você imagina que
são trabalhos diferentes. Você é mais voltado para a questão terapêutica. Você tem questão do centro-dia, tem outro tipo de trabalho. Mas ajudaria. a educação em si, ela praticamente em todos os municípios, ela carece de atendimento especializado. E a rede está totalmente sobrecarregada, nas aulas, está bem difícil. E aumentando, assim, deu um boom, né? Muito grande. Não é bom. Então, a gente teve essa forma de acesso, né? Então, é importante que, quando procura pai, tenha esse laudo atualizado, né? É na porta de entrada, na forma de instituição. E também temos a assistência social dentro da atuação dentro da escola, né? Na equipe de saúde e no grupo de convivência, que até então, né? É o grupo de convivência, que a gente vai explicar no outro plano. Que são os atendidos que não têm mais o perfil escolar, né? Somente acima de 30 anos, e aí participam de atividades de vida diária, né, de socialização, mas não tem o caráter pedagógico. E também a gente fala dos recursos financeiros, que hoje dos 3 setores, a assistência à educação recebe convênio estadual e municipal, e a parte de saúde, a parte custeia por conta própria. Então, isso, né, o mesmo princípio. Qual é o que vocês têm na saúde de atendimento? A gente atende fisioterapia, psicologia, fono, nutricionista e assistente social. Não tem Uma parte só equipe de saúde. mais a doutora Alessandra Paz. E específico só para aqueles que já estão matriculados, que é vocês estão fazendo. Então, não dá. Hoje, assim, o que acontecia antes? A gente, no limão, fazia uma limonada. Certo. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que, por a gente tentar se esforçar, atender o máximo de pessoas possíveis, a gente foi perdendo qualidade de atendimento, principalmente dentro da escola. Eu tinha uma criança, um aluno que ia lá, ele estava à escola, mas ele não tinha nenhum complemento terapêutico. Uma evolução. Por quê? Porque a terapia era feita no contraturno. E a gente sabe que a realidade das nossas famílias aqui, totalmente dependente de transporte, de auxílio para levar, para fazer. E aí a gente não conseguia que aquele aluno fosse atendido na parte terapêutica. E até por mudança de exigências, o que a gente fez? A gente pegou a nossa equipe de saúde e direcionou para a escola. Então, hoje a gente tem dentro da escola uma equipe multidisciplinar atuando concomitantemente com o atendimento pedagógico. Então, as nossas terapias hoje multidisciplinares são feitas dentro também do horário escolar, como complementação das atividades pedagógicas. Então, hoje eu consigo ter um aluno ali inserido na escola, mas que está recebendo todo esse apoio multidisciplinar. Hoje eu tenho uma fono que atua dentro da sala de aula, eu tenho uma psicopedagoga que atua dentro da sala de aula, psicóloga escolar que atua dentro da sala de aula. Então, o resultado é muito maior. Como a gente não tem apoio de subvenção dentro da parte de saúde, a gente fala, então a gente não vai absorver mais essa demanda externa de atendimento ambulatorial. Tem uma criança na rede, que está lá, tem um autista que está dentro da rede na sala comum. E ele precisaria de uma complementação terapêutica. A gente atendia, hoje a gente não atende mais. Então, esse também as pessoas começam a entender a necessidade que a gente tem hoje. A gente tem toda a estrutura para atendimento. A gente direcionou o nosso esforço e os nossos recursos para atender o nosso público ali, dentro da assistência e dentro da escola. Mas isso vai mudar. A gente recebeu uma supervisão, a gente tem um desvio para o atendimento ambulatorial. A gente vai formar a equipe e vai começar a absorver esse público externo também. Quando for assim, Felipe, manda para nós. Assim, quando você tiver estudado, essas informações para que a gente possa dar. Porque seria muito legal. A gente está montando um material de comunicação institucional
justamente contando tudo isso que eu estou falando para vocês. Como que é a forma de acesso, como que você se torna elegível para aquele serviço, onde você deve ir procurar antes do atendimento. No canal, o que eu acho que poderia ser mais usado é assim, a gente conhece muito a família, acompanha, né, nós, e aí talvez vocês receberam algum encaminhamento nosso, tá, né? O serviço de referência e contra-referência, mais que ele conste na cartilha, e deveria ser assim a regra, mas é algo que nunca funcionou. Da mesma forma que não funciona a gente ter reuniões de rede, que é algo que a gente vem pedindo há tanto tempo para a gente ter reunião de rede. Porque um aluno que eu atendo ali na Amapá, que mora ali no Jussara, ele vai no postinho do Jussara, ele frequenta o CRAS ali, a família frequenta o CRAS ali do Genor, e a gente não consegue dialogar em rede para buscar o melhor para aquela família. É algo que a gente pede, nós, a PAI, pedimos isso há muito tempo. Eu sou super favorável ao sistema de referência contra referenciamento. Mas veja, gente, nós fizemos, eu acho, né? Principalmente no conselho agora, a gente tem que bater essa tecla. Nós fizemos isso com a saúde mental, uns 2 ou 3 casos. Aí foi saúde, educação, não era questão de educação, e o CRAS e o CREAS, e nós precisávamos de algumas ações, precisava até da Guarda Municipal. Fizemos as ações, resolvemos o caso, porque todo mundo junto vai sentar na mesa. Então, tem casos que seria muito importante, CDCA, sabe? O que compete ali para aquele caso? Manda um ofício. Eu, por exemplo, se for na minha região, Às vezes a gente recebe umas devolutivas tão assim. a Solange está aqui. O outro mundo que é melhor. Vou te falar. Eu estou falando por mim. Eu faço questão, a Solange está aí, ela também nunca me vetou isso, de participar. Porque eu acho de muita importância. É que assim, a maioria dos nossos casos ali, quando a gente tem necessidade de acionar a rede de assistência, quando é na questão da proteção básica, é algo que a gente, com o nosso próprio esforço ali, consegue solucionar. Agora, quando entra já mais para a alta complexidade, que você necessita do CRES, tem uma situação de violação de direito, uma questão de negligência, que a gente precisa ali do técnico ir até a casa, ali verificar, pressionar um pouco mais a família, aí já é a atuação do CRES, a gente acaba comprando um pouquinho mais de resistência. Então, eu acho assim, que a gente tem que bater nessa tecla, que eu te falei, a gente vai cansar. Nessas reuniões, só quando é pertinente a família, ela precisa de da batata, ela comparece. Nas outras, a gente não tem a presença da saúde em nenhuma reunião. Você entendeu? A nossa dificuldade é essa, pelo menos a minha, nos casos da saúde. Ela nunca aparece. E vocês, né, nesse caso. Então, eu acho assim que a gente tem tanto ganho, a gente consegue resolver tanto se a gente fizer isso. Eu acho assim, a nossa realidade é um pouco de vocês ir para os técnicos mesmo. Às vezes a gente cansa tanto de buscar o caminho correto que a gente vai para o caminho de resolver o problema. Você já vai ali, já soluciona, já corta. Já pula a etapa, já vai lá no quem de direito, quem vai resolver. É muito amoroso, né? Resolve isso. Não, eu vou fazer, já resolve. Justamente isso. Às vezes para você, poxa, para fazer com que a pessoa responda um e-mail, você tem que mandar um ofício, eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, me dar uma atenção. E aí, aquela família perde um tempão. E a gente enfrenta muito isso. Eu sei disso, mas, por exemplo, quando eu receber, hoje eu recebo uma mãe lá desesperada, uma condição tremenda, né? Família com vulnerabilidade, eu acompanho e vejo, puxa, seria tão bom, porque essa mãe, aquela questão de cuidar do cuidador, ela está ficando, né, por conta da criança. Então, se a gente conseguir um apoio para ela. Então, acho que eu estou trabalhando junto com a época, para a construção de um projeto, de uma ideia, justamente fazer o serviço de apoio e cuidado na residência da pessoa com deficiência, da pessoa idosa. Claro, esse é o papel de recursos dentro de uma série de articulações. Mas eu achei muito positivo porque ela trouxe essa ideia
É uma ideia que ela trabalhou, ela atuou lá em São Bernardo, onde ela trabalhava, e a gente conversou sobre isso. Existe a construção de um plano, já sentamos no gabinete para conversar sobre isso também. Então, tanto a questão do centro de dia para idoso, que está na pauta, e até quem passou pela Câmara, não sei se vocês acompanharam, o centro de dia para idoso, tem o centro de dia da pessoa com deficiência, que é algo que a gente trouxe para a pauta de hoje também. E tem a questão também desse atendimento domiciliar, que é algo mais diferente, é algo que a Secretaria vem buscar nesse olhar. Agora, a gente tudo é muito moroso, tudo depende de uma série de articulações, e a gente esbarra no que a gente estava conversando, na burocracia. Então, quando você fala que vai para você fazer atendimento externo, não vai ser uma coisa tão simples, né? Tem que passar por indicações. Não, isso aí já está certo. O dinheiro já foi depositado no fundo de saúde, o plano já foi aprovado, já subiu. Agora, a questão de transferência, plano de licitação, transferência do recurso, a partir do momento que transfere o recurso, a gente monta e começa a entender. Ela está falando na entrada também. Como vai ser a entrada da atendimento? Também vai ter essa atividade? Exatamente. Esses encaminhamentos, como vai ser? Porque também se deixar aberto, né? Nós incluímos no plano, quando conversa com a Secretaria de Saúde, que haja esse encaminhamento através da rede. A rede vai encaminhar. A criança vai lá, passa pelo neuro. Passou pelo neuro. É uma situação, por exemplo, que eu preciso fechar um diagnóstico de autismo com aquela criança. Nós temos a equipe que faz um diagnóstico. O médico ele não fecha o diagnóstico sem que você tenha a aplicação dos protocolos. Que é algo que está dando problema hoje em dia. Encaminha lá para nós. A gente vai fazer para fechar o diagnóstico daquela criança. Fechou o diagnóstico. Qual vai ser a prescrição de terapia para ele? Volta para o neuro, aí ele larga, depois da avaliação da equipe. E é isso que está faltando, porque eu tenho muitas mães que falam, olha, eu não tenho condição de pagar a avaliação. E o neuro só pode fechar mediante essa avaliação. E aí elas estão aí, né? Virou uma venda casada. Porque você bate na rede, a rede. Que ela não consegue os direitos que ela tem, Não porque consegue. falta isso. Aí a gente obriga a procurar um profissional particular, pagar, e muitas vezes é um profissional que tem um acordo já ali, Isso. e dá um negócio feio. Está feio, está feio mesmo. Tá certo. Mas que bom, Nós feliz, viu? hoje, assim, nós também estamos atendendo alguns casos encaminhados, já, mesmo sem entender encaminhados pela Secretaria, alguns casos mais urgentes, já está fazendo a avaliação no nosso equipe para fechar isso. Já sei. Por vezes paga é pouco, né? Na verdade, não é uma verba A saúde super de boca. dá para fazer. Isso é só para atendimento de psicólogo, psicopedagogo, fisioterapeuta. Pensar que todo tipo de criança precisa, não só criança, você vai. E está necessitando tanto de aula, gente, porque também a criança tem tudo isso com atenção maior. Eu tenho criança com condicionalidade, que falta na escola do PCI, né? De característica. Porque tem o direito, mas não tem. Mas, exatamente. Aí a escola diz, não pegou aula, não aceita. Mas a Gal de 2024, Especial, precisa de aula, e aí a criança não consegue ficar. no final de 2024, nós perdemos uma verba de 600 reais da saúde, na escola que eles transferiram para nós. Perdeu o prazo de transferência e perdeu a verba. Esse buraco é tão mais embaixo, gente, eu estou aqui falando que a gente vai sair daqui à noite, mas assim, o que mais chateia, acho que é o chateia de vocês, é a questão que não é falta de recurso. Recurso que a gente fazer. A gente sempre barra na morosidade, na burocracia, um olhar mais desatento, que não consegue enxergar uma necessidade pontual. É uma pena, né? Você vê hoje as crianças que são atendidas vindo de demandas judiciais, que são a grande minoria, elas vão sendo levadas para atendimento das particulares e universidades. O município tem gastado uma fortuna na hora de atendimento. Eu falo que é uma grande minoria porque os pais são ignorantes, né? Você não sabe que tem direito, né? Aí você
Quem tem um pouquinho vai, recebe um pouquinho, aí quando vai obrigado a pagar. Quer dizer, se for ver, gente, seria muito mais fácil trazer o serviço para cá do que ficar pagando as clínicas. Muito mais barato. As clínicas são nada. Hoje eu estava até pensando na Praia Grande, tem a Matheus Álvares, aí eu entrei naquela rua. Aí uma do lado da outra, assim, é uma coisa. Você vê que você tem que estar em cima agora também, uma série de fraudes, uma série de clínicas descuidadas. Mas é isso, pessoal. Tá bom, a gente entende. A gente dialoga, e a gente também precisa de vocês que estão na ponta, que estão ali em contato com as famílias, em contato com as secretarias, que a gente tem uma luta diária de convencer as pessoas que nosso serviço, além de ser um serviço de excelência, é um serviço que custa muito menos do que se tem gastado. Lá no final de 2024, só vocês terem uma noção, se gastava para levar 10 crianças para o internamento por ano, gastava mais de 500 mil reais de transporte. Para levar 10 crianças para atendimento à cidade, só de transporte, fora que pagava para tudo. Então, assim, 500 mil reais eu atendo criança por ano. Essa verba de 500 mil reais. Deixa aqui dentro que a gente já. Você entendeu? Então, para vocês terem uma noção de como complexos são esses temas. E querendo ou não, a PAI, ela costuma ter em quase todas as empresas grandes. É um serviço de excelência, mas é um serviço que você falou, é um serviço muito caro. Porque, por exemplo, só de neuro, eu lembro que a PAI lá matava uma vez cada 15 dias 10 mil reais. Para tirar 10 mil reais para pagar um profissional, mas foi o que salvou muita coisa quem está aí, por conta disso também. Quando a gente teve um euro aqui, a gente pagava 2 mil reais por dia. Assim, vocês pagavam todo dia, né? Era 2 mil reais por dia. Lá era fechado um mês, mas aí assim. Então, Vocês ainda falavam que era de graça, que era voluntário. Então, mas é um serviço muito caro. Profissionais da saúde, hoje, ainda mais nessa área, tem aquilo que quer, gente. A nossa fono saiu de lá, e aí ela veio aqui trabalhar com você. Ela falou, a gente conversando com ela, falou, olha, gente, hoje, onde eu quiser trabalhar, então eles, por esses profissionais querem exato. Hoje eles que pedem. Hoje um fono teórico é mais que médico. É assim mesmo. Porque eles fazem vários, né, por semana, um dia ali. Tá certo. Fechou? Vamos falar da Morivida agora. Só falta ainda um plano de ação em 2026 da Associação de República. Aqui nós temos o histórico da associação, né? O nosso plano de ação em República é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na região. Né? Esse serviço é um complemento ao trabalho de PAIF, que é exclusivo da Atlântica. Né? A gente faz esse trabalho em conjunto, direto com o Atlântica. O serviço de convivência possui o caráter preventivo, né, na defesa dos direitos e a afirmação do desenvolvimento da cidade. Nós temos uma previsão de atendimento de até 200 usuários mensais, né? Isso a gente abrange as famílias também. Trabalhamos com oficinas para crianças e adolescentes voltados aos filhos dos nossos usuários participantes do serviço de convivência. Tá? Tem o diagnóstico territorial, inclusive com esse plano veio em janeiro, não tinha saído novo, o próximo já vai ter dados mais atualizados. Né? Temos aqui o objetivo geral, que é a associação promove o serviço de convivência com adultos, jovens e adultos. O nosso público-alvo é de 18 a 59 anos. Tá? Os nossos grupos são semanais, de até 15 participantes por cada grupo. Além dos grupos com atividades, rodas de conversa, nós temos as oficinas temáticas também, onde a gente trabalha com convivência, né? Inserir esse ser dentro da comunidade, né? Identificando várias situações, como situação de isolamento, evasão escolar, medidas socioeducativas em aberto. Também a gente trabalha com a família, além de receber essa criança.
tá? E a metodologia são os grupos executados de forma coletiva, contando com a participação ativa de técnico, nós temos o assistente social e técnico do serviço de convivência, orientador social, temos hoje um monitor que ajuda também, muitas vezes as mães e os pais, quando vêm participar do serviço de convivência, traz uma criança ou outra, então nós temos um monitor que apoia essa criança numa atividade para que os pais possam participar. E aí as atividades são baseadas numa postura dialógica, cooperativa, contemplando os eixos de convivência social, direito de ser, participação. As reuniões também temos reuniões mensais com as famílias. Nesse plano a gente já apresenta um planejamento de ação mês a mês, tá? O mês 1 a gente trabalhou o acolhimento e recomeço dessas famílias, são uma nova inserção, começar todo um trabalho de um ano. Algumas famílias são desligadas, quando já passou daquela desproteção, e novas são acolhidas, né? O mês 2 trabalhamos com identidade, autoestima, mês 3, o mês de março, mulher e protagonismo. Dentro de cada tema desse nós temos atividades que são desenvolvidas, que tem um pouco descritivo, que eu vou passar para vocês olharem. Mês 4, cidadania e direito, 5, família e convivência, mês 7 a gente trabalha cultura e tradição, 8, trabalho e projeto de vida, né? A gente foca muito no empreendedorismo, é o que a gente está tentando hoje fazer com as nossas atividades, para que se gere uma forma de vida para essas famílias. Tá? No mês 9, saúde mental e emoções, trabalhamos muito isso também. 10, convivência e respeito. Mês 11, a consciência negra e igualdade. Mês 12, as conquistas e o encerramento, onde a gente faz toda uma avaliação de tudo que foi feito com os próprios participantes, eles nos avaliam, a gente avalia o trabalho que foi feito. Então, essa prática socioeducativa de forma articulada com as políticas públicas, fazemos também encaminhamentos para a rede, é mais por trás, a gente trabalha fazemos algumas intervenções na escola, mas assim, como a gente trabalha com a proteção básica, as nossas intervenções em conflito famosas, a gente tem que resolver ali mesmo. Todo mundo foi, ajuda e faz, e tenta trabalhar essa família no geral, no âmbito de necessidade que a gente resolver. E eu acho que basicamente isso, gente. Nossa instituição apresenta os atendimentos. Hoje a gente tem 120 inscritos, tá? Que são divididos nos grupos. O ano passado a gente tinha um psicólogo, então a gente tinha um atendimento mais abrangente psicossocial, hoje nós não temos. Nosso novo plano de trabalho, a gente não tinha verba psicólogo, então a gente está sem psicólogo no momento. Mas temos assistente social e temos orientadora social, muita gente, e aí precisa de alguma dessas demandas, a gente encaminha para frente. Aqui também está com os recursos humanos, os recursos materiais e físicos, da apresentação da vida. Eu acho que é isso. E vocês atendem ali na Vila Atlântica? São os moradores dali ou abrange tipo a cidade toda? Só a localização é a quarta meta, né? Mas assim, as demandas que não vêm encaminhadas das famílias pais são, na realidade, pessoas ali do território. A dificuldade de locomoção é muito grande dessas famílias, né? Os nossos encontros é semanal, muitos não têm condição de arcar com condução para estar lá. Mas o serviço, então, ele é um serviço municipal, digamos assim, ele atenderia o município todo, acaba sendo lá porque está lá. Mas é porque é a única que atende todo o município. Mas ele está regionalizado ali por ele ser um complemento do CRAS do Atlântica. Essa faixa etária no CRAS Agenor tem que ser executado lá mesmo. Ele é regionalizado. Tá? Mas a gente atende muitas famílias do Agenor que precisam de alguma intervenção, precisam de um assistente social, a associação é portas abertas. Bom, quando vocês vão ver os planos, a gente
com a Patrícia aí apresentando a outra reunião da pauta, justamente vai complementar essa questão do ação. É o plano de trabalho da assistência social, que na verdade não é um plano de trabalho novo, mas a gente está propondo a reclassificação do serviço, reorganizando o serviço, que hoje a gente chama de grupo de convivência. A gente precisa adequar ele dentro da tipificação. Então, a nossa proposta é que ele integre, né, a rede na modalidade centro-dia. Com isso, a gente vai conseguir ampliar o serviço, né, abrir mais vagas e também o tempo de serviço lá dentro, porque hoje eles frequentam de 2 a 3 vezes na semana. E aí, com essa reclassificação do serviço, a gente vai conseguir ofertar de segunda a sexta. Então, vai aumentar, né, o tempo dentro de serviço. Quando a gente fala também que vai ampliar a vaga, porque hoje a gente tem os usuários do grupo de convivência, eles frequentam um grupo. Então, eu tenho aqueles que precisam de maior suporte, né, nas atividades de autonomia ali no dia a dia, e eu tenho uma parte de usuários que tem um cognitivo preservado, né, já tem autonomia para a vida diária. Então, a gente vai separar esses usuários. Os usuários com maior autonomia, eles vão participar das atividades socioassistenciais. Atividade, nossa oficina de desenvolvimento de habilidades, de música, de culinária, e os que precisam de maior suporte, eles vão ficar no centro-dia. Então, você vai ampliar as vagas também. Você vai, o centro-dia que você está falando, você já, isso aí já é plano. Na verdade, assim, um serviço que a gente já tem. Um serviço dentro das assistências. Não, a gente ofertava as atividades, mas dividir em turnos. Hoje a gente vai ofertar de segunda a sexta. Segunda a sexta, mas não o dia inteiro. Em turnos, de manhã e de tarde. 4 horas de manhã e 4 horas de tarde, 2 grupos. Não seria sempre o dia, né? Porque Relativo, você pode atender em turnos, em dias. É porque eu sempre o dia que eu acompanhei era o dia inteiro ou tá, mas eu digo, vocês é muito Isso, 4 horas. Período manhã e período Qual que tarde. é o objetivo dessa reclassificação do serviço? Primeiro, assim, o centro-dia não é um serviço exclusivo. Você pode ter 200 centro-dia dentro da cidade. É um serviço tipificado. A gente já tem conscientização aí para a tipificação. Não é um serviço exclusivo de desenvolvimento do município. E também é um serviço que é custeado com recurso público. Então, tem um financiamento federal direto para a execução do serviço. Vai entrar nas modalidades de orçamento. Qual que é o objetivo? Hoje o orçamento da assistência, tanto para a Univida quanto para a mais, é o menor recurso que nós temos. Isso que é duas, né? A gente recebe, por exemplo, R$100 mil no ano para executar o serviço, para atender 40 pessoas com deficiência, R$100 mil no ano. Recurso estadual, a gente recebe 16 mil no ano, vai passar a receber 33 mil no ano, paga o salário de assistente social. Vocês têm noção. É um recurso muito baixo. O objetivo é que, aquela história do irmão da Leonardo, que a gente possa reclassificando o serviço, além de ter uma melhor análise para a busca de recurso público, através de emenda, através de articulação do município, mas também para a gente poder ofertar para mais pessoas. O maior oferta, né? E a gente vai, hoje a gente atendia todo mundo dentro desse grupo. O que a gente vai fazer agora, a partir de agora? Eles que têm mais disposição, eles que têm uma capacidade diferente, uma autonomia diferente, a gente vai direcionar para oficinas específicas. E a gente vai deixar o centro-dia justamente para aqueles que têm uma limitação maior. Tem um trabalho diferente, tem um disciplinar por trás. Né? A gente tem uma grande questão dentro
dessa reclassificação dentro lá do serviço da PAI, eu acho que vocês devem acompanhar também dentro lá dos CRAS, relacionados ao transporte desse grupo. Hoje eles não têm transporte, está tendo uma evasão danada. E na tipificação do segundo dia, você já tem uma obrigatoriedade de ter um fornecimento de transporte. É uma forma de a gente pressionar a secretaria, o pessoal do município, para que a gente tenha a formalização desse serviço. Nossa, eu tô de carona, e a pessoa vai me dar carona que chegou. Obrigado. Fica tranquila, amiga. Eu adorei. Eu gostaria de terminar, mas foi uma boa reunião para você. Então, também uma forma da gente se adequar à tipificação, fazer o serviço de fato. Não tem ali na cartilha, na tipificação, que a gente possa ir estruturando melhor o nosso setor da assistência social. Essa é a ideia. Então, a gente apresenta essa classificação que não tem impacto de mudança nenhum, é só uma mudança de nomenclatura. Então, a gente aprovando aqui, a gente caminha esse ofício para a secretaria inclui lá no QNES lá esse serviço, do serviço sem pedido. Então, se quando a gente for, por exemplo, mandar um pedido de emenda parlamentar lá direcionado, vai aparecer no nosso QNES, aparece lá serviço tipificado como sem pedido. Nossa, mas nada, uma vez eu tentei construir isso em dia lá, meio assim, nessa modalidade. Eu tive um problema danado com a DAS, porque eles disseram que não era para começar, nós não éramos na média publicidade, né, que foi uma briga danada, ainda estão brigando, porque quando saí nós estavam brigando. Que a PAI da média publicidade não é, e você tem tantas pessoas em violação de direito, né, tantas pessoas. Na verdade, por ser deficiente, já viola o direito delas, que não tem, né? Então, quando você falou isso, eu fiquei até feliz, porque olha, eu tentei fazer um centro de dia lá, até por isso mesmo que você está falando, não consegui. Mas é justamente. Você está caminhando bem até. Às vezes a gente precisa. Já teve essa dificuldade também. Já teve essa dificuldade, a gente precisa. Quando a gente pega um técnico, a gente vai nessas questões, você vai lá buscar uma orientação da casa. Você supõe que as pessoas que estão ali têm um conhecimento técnico. Só que muitas vezes é achismo. Por que não pode? Porque não pode, mas peraí, vamos abrir a cartilha, vamos lá, uma tipificação. A gente tem que bater o pé e mostrar que não está garantida. Basado na lei, né? Passado. Você está As formas da lei, exatamente. E aí, às vezes pedimos e não sabemos como é. A gente perdeu um recurso eles falavam que a solução ao mercado de trabalho não era da assistência social. Era do Ministério do Trabalho. Aí beleza, aí trocou o governo agora, entrou o governo aí eles lançam uma cartilha de 200 páginas falando do mundo do trabalho dentro da assistência social. Com financiamento, do trabalho. Não é assistência, não pode ser. E aí perdemos a verba. Não, qualificação do trabalho. Talvez já teve 4 também. Então, assim, às vezes a gente desculpa muito quem é de dentro da assistência, fala muito da questão de que a assistência social está em tudo, a assistência social é a primeira ali, está no que está na saúde, está na educação, tem que todo mundo dialogar junto. Mas quando você esbarra com eles, eles não é assistência. Não é assistência. Então é difícil. Mas não, mas eu fico contente, se eles já galgaram aí. Como é um serviço que deixou de ser financiado, então Se eles não pararam. foi porque a gente vai só saber dar um nome de casinha São João, você dá. Você vai dar um nome de 100 dias, você dá. Então não tem mais essa. Antes era um serviço que era. E a gente faz não é plano de ação. Era tipificado.
Isso é uma apresentação que você pode mostrar para qualquer pessoa de fora. O plano de ação é um plano de ação. Nós atendemos 20 senhoras de tantas idades, e a toda delas vieram porque os maridos morreram, e a gente fez um grupo, a gente fez um café, a psicóloga atendeu assim, a assistente social atendeu assim, 20 mulheres fizeram isso, criança, nós atendemos adolescente, atendemos a 30. O plano de ação, então, o plano de ação é o que você vai fazer aqui dentro, o que você vai fazer. Mas o plano de ação. Os requisitos do plano de ação, eles constam na resolução do CMS, Faz uma genérica. é que assim, 2014 nós mudamos, 2014 para cá. muitas vezes a gente confunde um plano de ação com um plano de trabalho. Plano de ação vai abranger todo O diagnóstico da cidade. Isso. Nós temos coisas, por exemplo, antes de qualquer coisa, o centro tutelar tinha que fazer aquilo que estava na lei lá, que eles não estão fazendo, que é apresentar o diagnóstico da cidade, para que vocês tenham um material para você trabalhar. Quantos adolescentes que estão sem assistência no sentido lei, né? Sem essa proteção para o trabalho, para a dignidade, para a vida, né? Quantas crianças, porque vocês precisam ter esse material para vocês poderem trabalhar. Vocês vão fazer uma avaliação se vocês não têm um diagnóstico da cidade. Vocês têm que ter um diagnóstico da cidade para vocês falarem, peraí, vou trabalhar. Dentro da assistência, a gente tem um diagnóstico. Isso, mas o conceito tutelar que apresenta as crianças. A social, vocês mesmo na assistência social que trazem o panorama para vocês poderem trabalhar. Não, mas faz um ofício, cobra o conceito tutelar, essa reunião integrada. Lá na saúde, você da assistência social faz um painel das necessidades. Porque morreu o conceito tutelar, né? Adriana já. Só que ela não adianta brigar com ela, ela xinga a gente. Vamos que está na pauta, se não tem sustento. Não, agora já foi, a gente coloca então em relação ao plano de trabalho, No plano de o ação. plano de ação apresentado, todo mundo concorda. Não, porque a assistência social não podia fazer um painel. Porque é legal que elas têm de demanda para que as instituições trabalhem em cima disso. Seria o contrário, a assistência vem e apresenta que vocês têm um material para vocês poderem trabalhar. Vou Vem da publicar, acessibilidade. vamos dar publicar amanhã o diagnóstico sociossectorial, vai ser pela Porque com base o nesse diário oficial vai sair lá, amanhã vai sair. porque as entidades vão poder se inscrever. O dinheiro da assistência social não pode no local. Vocês já pediram de volta já esse dinheiro? Ninguém está no local com dinheiro da assistência social. Não, Isso é o um dinheiro não da contrato. assistência social, o dinheiro do fundo. Não. Esse contrato foi feito por todas as secretarias. Só paga quem pegar o carro. Todo mundo assina. Não tem nada. Vamos lá, disso terminar de comprado. falar. Todo mundo assina. Todo Todo mundo assina porque é uma licitação grande. Ninguém entra depois. Todo mundo assina. Se eu não assino e eu precisar, eu não posso pegar. Todo mundo assina. O dinheiro só sai. O dinheiro só sai se a gente precisar, se a gente pegar o carro. Não, você não vai precisar que é o dinheiro seu. É o dinheiro aqui é outro. Não, você está entendendo, Márcia? Dinheiro do Fundo Municipal da Assistência Social. Esse é o dinheiro mesmo. É para o A trabalho. secretária decidiu assinar um contrato porque é uma licitação grande. Os dois secretários precisaram assinar. Dinheiro da assistência social. É o nosso, mas o dinheiro que vai pagar cada carro é do fundo de cada secretaria Não, municipal. Fundo municipal, fundo social. É. O fundo do Mas é conselho ela está falando. É lá, Do fundo do conselho ela está falando. é Do outro. conselho do CNAS. Mas também não sai o dinheiro de baixo. Não, Sai o dinheiro do lugar nenhum. só para tirar, então, do fundo. Quantos fundos? Não sai o dinheiro não. Idoso, de criança e do social. Não sai o dinheiro de Mas nenhum. é que como é secretaria agora, então cada um tem sua atuação sanitária, Cada um pede quem pegar o carro vai pagar. Quem pegou o carro paga. Não é. Eles fizeram uma assinatura em cima de uma coisa que não foi autorizada. O fundo tem que autorizar o aluguel de carro. Eu sei que eu participo de a maioria das Então, mas não eu sei alugou o que carro, vai autorizar o quê? não é para alugar, é para tirar o fundo. O fundo tem
nada. E se o carro precisar, e se o fundo precisar do carro? Se o fundo precisar do carro, aí o fundo vai entender que é um Mas projeto. aí não é nós, é um Então, mas você não social. entende que Fundo social Não, é. fundo social não é nós, não. Não. Fundo social é outra galera. Fundo social é quem? Não, fundo social não faz. o fundo social não faz parte da CMS. CMAS. CMS é pra quê? É o CMAS. Mas aqui é o quê? Siga o Conselho Municipal de Assistência Não social. é solidariedade. Não é fundo de O solidariedade. social ele tem uma Não. instituição diferente. Não, eu tô falando do fundo, agora eu Eu tô falando fundo de. Fundo, eu entendi. Não, mas eu tô falando social. Tô falando da conta do. O fundo de novo. É. O social da cesta básica. Fundo de solidariedade Fundo social de e o solidariedade. Fundo Municipal de Assistência Social. São dois fundos. Até deu uma conta diferente. Fundos diferentes. São separados. Os fundos são diferentes. O fundo aqui é o da assistência social. Sim. O fundo da Solidariedade É outra coisa. é um Meus colegas assim, E não- que eu, né, como representante, estão me cobrando isso, Isabel, leva nossa cidade, os benefícios eventuais, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais trabalhar assim, né, e tal. Já foi explicado, tal, Deus, né, todo mundo já sabe. Mas aqui teve uma pergunta, pediu para perguntar. A nova reformulação dos benefícios eventuais necessita de atualização até outubro desse ano. Então, queria perguntar que a gente já nem consegue esse, né? Já era. Então, para a gente ficar atento para isso. Sim, a Maísa já, nós Já? já conversamos sobre isso. A gente vai se reunir com todas as técnicas. Ah, que Porque ótimo. já vai ter uma reunião, já está Sim, marcada. Já está trocado isso. É porque elas estão perguntando aqui. Vamos fechar esse assunto, né? Continuar com outro assunto. Então, vamos a prova de projeção, a reclassificação, não concordo, é aprovado. Podemos falar sobre a composição das condições, sabe? Então, aí nós vamos ter que resolver algumas situações aí. Então vamos resolvê-las Nós agora. estamos com os documentos aí, né? Lembra que eu falei para você do regimento? Porque assim, a gente vai montar as comissões. Isso eu acho que é. Vamos lá, pelo nosso regimento interno, que é esse que está aprovado, promulgado e está em vigência, Que é o de 2006, que é o né? de 2006, né? Nós lá no artigo 13, nós temos as comissões temáticas. Nós temos a comissão de planejamento, que é planejamento de programas, projetos e eventos, mas normalmente só planejamento. Nós temos a de finanças, relação pública e fiscalização. Então, quais são as mais importantes? Que a gente tem planejamento, finanças e fiscalização. São as 3 comissões temáticas que a gente precisa que funcionem. Tá? Nós não temos aqui uma indicação de número mínimo e máximo de componentes de cada comissão. Como que a gente sempre fez a composição das comissões? Sempre foi ali de 3 a 4 Para cada comissão. para cada comissão. Tá? Algumas comissões que foram para questões pontuais tiveram mais componentes, principalmente a de fiscalização, mas sempre foi nesse ano, 3 ou 4 participantes. Tá? Sempre observando a paridade de sociedade civil e de poder público e também tendo a possibilidade de abrir para os suplentes participarem das comissões. Porque a gente entende que é uma questão bem difícil ali de fazer a composição. Aqui não é nosso caso. É frequente. Difícil é ter Está faltando os você. presentes, né? Então, assim, gente, claro, o conselho ele é pautado dentro, primeiro, a nossa lei maior, ali, a nossa lei maior, das leis federais, Constituição, a LOA e tudo mais, é regido pela resolução constitucional, resolução do Conselho Estadual e a nossa lei municipal aqui. Nossa lei municipal que está defasada, precisa ser atualizada, para vocês estarem realmente no ponto,
ela traz diversas atualizações para ficar em consonância com o que é estabelecido nas resoluções dos Conselhos Estadual e Nacional. Tá? Mas a lei nossa que está vigente, ela diz que nos casos omissos, o Conselho pode deliberar a forma de organização. E dentro dessa possibilidade, a gente já fez ao longo do tempo, desde a época municipal, diversas alterações nas questões inerentes ao Conselho através de deliberação nossa. Tá? Então, eu entendo que o Conselho tem, a mesa efetiva do Conselho tem competência para discorrer de casos que não são contrários à disposição dessas leis que nos regem. Tá? Então, uma delas é essa questão das comissões temáticas, que é disposto nas resoluções, mas de uma forma mais genérica, né, específica. Fala que o Conselho pode ser organizado através de comissões, na resolução lá depois, a gente pode puxar também. A gente passou aí, a lista está aqui comigo já há algum tempo dentro do Conselho, a gente já passou aqui dentro do Conselho por praticamente uns 2, 3 anos sem conseguir ter as comissões atuando. E aí, como que a gente fazia? A gente trazia para a plenária, analisava e aprovava. Todo mundo analisava junto e beleza, aprovava. A comissão temática é para fazer um filtro. A comissão temática ela não tem também força de aprovar e reprovar nada. A aprovação e a reprovação é sempre competência da plenária. Então, o que a comissão vai fazer? Ela vai fazer uma análise preliminar, ela vai fazer um relatório, ela vai apontar se ela concorda, se ela não concorda, e leva para a plenária. A plenária decide se aquilo se segue o parecer da comissão ou se não segue o parecer da comissão. Não tem esse efeito vinculativo. Tá? Então, só para esclarecer para vocês. Mas essa divisão em relação à comissão, ela facilita o nosso trabalho justamente porque tem assuntos que a gente traz para a plenária que carecem de uma comissão muito maior do que a gente dispõe de tempo aqui para analisar. Eu vou analisar, por exemplo, o pedido de inscrição do identitário. Eu preciso pegar toda a documentação, olhar uma por uma, analisar plano de ação, plano de trabalho, estatuto, analisar uma série de documentação, né, que não dá para a gente trazer para a plenária e perder tempo para fazer isso. Agora, se você tiver uma comissão, 3, 4 pessoas ali, se comunicam, trocam informações, trocam ideias e chegam com um parecer, muito mais rápido, muito mais eficiente. Mais eficiente, já traz o trabalho mastigado para a gente na plenária aprovar o deputado. Então, o que eu sugeriria para nós? Que pelo menos a gente consiga pegar essas comissões que são extremamente importantes e já definir a participação delas. Então, assim, eu, enquanto presidente da PAI, e a Elisa, enquanto representante lá da Morena algo que não há um impeditivo, mas é algo que a gente sempre se abstém. Então, tudo que é relacionado às nossas entidades, a gente não participa. Hoje, quem as entidades que recebem recurso público? A PAI não tem. Então, a gente não participa das comissões de finanças, que é quem vai analisar a prestação de conta e tudo mais. Porque não tem sentido você fiscalizar o que você sim, está executando, né? então, a gente já não pode participar. Mas a gente pode participar do planejamento, a gente pode participar da comissão de fiscalização. A gente tem essa questão. Tá? Então, com vocês, se alguém quiser se manifestar, quiser fazer parte de alguma dessas comissões. Então, Mas no grupo de vocês, você pode me unir, né? Alguém pode falar assim, eu quero, a comissão de planejamento. Nossa, a comissão de planejamento tem que ter uma análise técnica. Vocês conhecem das leis, das resoluções, vocês vão olhar lá para o pedido de inscrição. A gente tem uns 4 pedidos de inscrição pendentes aí para analisar. Daqui a pouco vão começar a bater na gente, já que a gente não analisou isso ainda. A gente tem que analisar e dar uma posição. Se aquilo está de acordo com a tipificação, se não está, se é serviço de assistência, se não é, aprovar e reprovar. Eu olhei superficialmente ali os 3, não é assistência. A não ser que queira fazer uma análise bem
Detalhado. aberta e falar, pô, isso dá para ser assistência. Você não quer registrar o projeto? Não, é pedido de inscrição no conselho. Não é o conselho. Não, é Para o fazer conselho. a certificação. Aí o que a gente pega? A gente pega lá a tipificação, a gente pega a resolução CMS, fala, pedido de inscrição, deve ter isso. Faz um checklist. Tem? Não tem. Não tem. Dá uma diligência para a entidade, apresentar no tal prazo, essa documentação que está faltando. Quando é um problema mais grave, um problema, por exemplo, de incompatibilidade, você, por exemplo, já teve instituições aqui de esporte que fez pedido de inscrição dentro do Conselho de Assistência. Não é serviço. Não, mas depende se o projeto estiver dentro da tipificação. Se eles tiverem uma ações Eu tenho uma escolinha de futebol, eu quero fazer um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Aí tem que ter uma Beleza. pessoa ali dentro que Tem que faz. ter os recursos humanos da tipificação. Sim. Você entendeu? Mas, eu tenho uma escolinha de futebol, dou aula lá de futebol, Eu de quero segunda a recursos, sexta. CNS, E eu quero me inscrever no conselho. Não dá. Tá? Então é só para um exemplo para vocês entenderem que às vezes tem pedidos assim. Tem muito pedido de casa de recuperação que está na tipificação, que não é serviço de assistência. Então bateu aqui, não é ligado na hora. É saúde, tem nada a ver com a gente. Tá? Tem muito pedido de instituição religiosa, tem muita questão assim. Tá? Tem que ter o trabalho de assistência. Aí é fundo social. Tá? Então, assim, a gente pode dividir nisso aí. O que vocês preferem? Alguém se manifestar agora ou preferem mandar lá no grupo depois? Aí eu vou colocar na nossa apresentação, pode ser. Aí, se você faz finanças, eu faço mais planejamento. Aqui está planetário. Planejamento? Fiscalização. Em relação ao pessoal que foi eleito, se puder indicar para os conselhos uma eleição suplementar também, que o pessoal não está preso. No outro, que a gente procura eleição. E é a população. Agora, contas comigo não. Aí vai ficar sem. Faz sorteio, assim. Não dá treino, começa a trabalho, vocês devem despachar. E aí eu pedi para escrever na saúde, só que a saúde é assim, a primeira reunião que teve já deu briga, porque o Felipe, que é o responsável pela presidência, ele não pode ser presidente, ele é o coordenador de despesa. E aí não saiu nada ainda, não tem comissão. Aí na próxima reunião eles vão se reunir para definir de novo quem é o senhor presidente, ainda não saiu nem a direção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma enquete no nosso grupo lá, comissão disso, comissão daquilo, comissão daquilo. Vocês clicam lá, eu já jogo dentro da nossa ata, tá? Estabelecido. Uma dúvida, diferente esses famosos, os que estão aqui. Normalmente a gente conta com o apoio da Casa dos Conselhos que faz esse controle de presença. E eles mesmos, principalmente do poder público, já pedem a substituição. Tá? Como a Mari que estava aqui, ela vem através de uma substituição. Agora, o nosso maior problema hoje está sendo a participação dos representantes dos usuários. Então, mas eles. Marlete. Então, às vezes uma reunião. A Marlete está doente, o Ricardo está preso, e a Marlene está trabalhando. E a gente vai ter que. Então, e aí tá o titular e suplente. O titular e suplente. Então, é difícil. Então, na verdade, eu acho que seria legal até abrir uma outra eleição. Né? O usuário não se tem problema. Porque o povo. O único usuário que participava ativamente era o seu site. Seu site Rosivisa. Era esse que participava sempre. Duas, né? E o dos usuários do serviço. As duas emissões. Porque
Não, porque ó, só tem eu e a Patrícia, nós não temos suplentes. Nós temos suplentes. Trabalhadores. Por exemplo, eu já queria entregar o meu cargo, mas Às ainda vezes só não. dá então não tem que fazer junto. Não, você não tem que você é secretária, mas eu, como sou usuário, estava querendo Da mais prefeitura é eu só sou Ó, eu tenho meu mandato na mesa e até outubro. Outubro que a gente fez a eleição, outubro, novembro. Eu não tenho, porque pela lei, se é esse ano, pode prorrogar por mais um. E aí você vai dizer que vai colocar o seu cargo à disposição. Com certeza. Por favor, tá difícil. Porque a colega que só está titular agora, ela queria também. Pode. O AGEU, por exemplo, é o ordenador de despesa. Ele já não pode representar serviços. Ele que assina. Mas, não, ele pode fazer parte do. Mas ele não tem tempo. Mas ele sempre vem, acho que Não, ele Só Ele sempre vem. ele sempre vem. O Argel sempre tá aqui. Ele vem até no dia. Acho que é a primeira. Olha, que ele veio um dia e falou assim, gente, eu vim aqui para reunião, importante, eu vim até por dia. Eu tenho que defender o meu colega. Não, desculpa, você não estava presente. Eu até não tinha Você não está Mas todo mundo, independente de ser trabalhador, no caso, ele é o governo. Eu sei, amiga, mas ele ele é não presente. tem errado, tem primeiro, tem que fazer as coisas dele. Ele é o cara que manda, entendeu? Na segurança. Então, estamos precisando dele lá. Ele manda um funcionário que gosta de social. Então ele é o mais importante lá do que O seu Argel, ele é vice-presidente do conselho. é. A participação dele é super importante. Precisa dele lá, porque é tudo, mas não é isso. Se a senhora está falando, então a gente olha para ele uma hora antes, aviso, porque às vezes ele está tão corrido. Não, mas ele não fala. Ele não fala. Ele não fala, ele coitado, não consegue nem respirar de serviço que tem. Só alguém tem mais algum outro assunto para trazer? Então seria Então, vamos que a gente comentou das comissões, do regimento e verificar. É na Câmara, né? Como Isso. ficar A próxima reunião ordinária, a gente vai trazer a minuta de lei do SUAS municipal, né? Sim. Do SUAS municipal. A gente vai ter que analisar a minuta de lei que está sendo criada pela Secretaria para regulamentação da assistência social municipal, tá? Do SUAS municipal. Eu acho que vocês estão com esse documento. Ah, na verdade, que é o grupo dos técnicos. Não, porque a mais a gente abriu para todo mundo participar. Por favor. Com certeza eu vou Pode mandar deixar. É porque daí quando chega, né? Eu fico me perguntando, cada um tem um documento, por gentileza. Felipe, no caso você vai colocar para cada um escolher, mas no caso que nem ela queria Fiscalização. fiscalização. Aí se muitos escolherem uma coisa só. Eu vou colocar lá direcionado para 4 vagas. Aí então no caso Você está dentro da vaga. É que assim, também, principalmente fiscalização, gente, Mas se a pessoa tiver mais não disponibilidade, tem, o pessoal pode participar de 3, de 4, de E aí, 5. da forma que nós estamos, vai ter que participar de mais uma comissão. Tem que ficar em 2, 3, porque senão o negócio vai análise do Não, projeto não planejamento. tem, é sério. Isso é sério. Já, né? Planejamento é a comissão lá. Só para ficar umas cadeias, aqui nessa cidade é só quando a pessoa for presa. E a pessoa, opa, vamos fiscalizar, vamos olhar as contas, vamos olhar os documentos. A responsabilidade é minha. E as contas tem que ir lá, eles mandam para cá. É o ciclo que baixa. Todo mês a gente publica, a gente protocola no conselho. Do fundo. Não, porque quando eu Fundo as nossas. as nossas, O fundo traz, é que assim, cada ordenamento de despesa da secretaria tem um prazo para aplicar. Você tem, acho que a grades é de 6 em 6 meses, o outro é anual, cada um tem um período para apresentação. As nossas entidades, a gente apresenta todo mês. Toda vez a gente controla uma decisão de contas. mas não passa no conselho. Passa, tudo aqui, ó. Tudo aqui para quem foi participar da comissão de finanças, ó. Estou perguntando porque ainda não peguei nenhuma desde que eu conheci. Tem desde o ano Eu passado. estava te perguntando por conta disso. E a do fundo, como que é? A contabilidade manda fechar. Então, essa comissão seria interessante. Essa precisaria ter. Por quê?
Porque, por exemplo, a gente pegava as caixas, em 2, 3, pegava e ia lá, contando essa pintura, aí botava lá qual era a conta e trazia só aquelas para o conselho, para a gente discutir e perguntar, né, para o contador, para quem fosse dar conta, o que é isso? O que gastaram isso, aquilo? E aí vai rapidinho. Agora, se nós não sentar com aquelas caixas, para ainda ver, vai ser um pouco disso. Qual? Finanças. Essa daí precisa ter. Gente, eu não posso. Eu fazia odiando. Mas, eu estou dizendo que assim, é prescindível que tenha essa comissão. Porque ela própria não vai querer. Sim, mas verificando que cada um vai ter que participar de mais. Porque a gente parece que tem não, mas tem muita coisa. Vai precisar. Você pode escolher o conselho, você pode nomear a pessoa, porque o conselho pode ser qualquer pessoa, né? Então você pode nomear pessoas da área para fazer esse estudo, essas coisas, porque aí você o conselho Contar com esse equipamento. Mas como uma pessoa, como é Voluntário. voluntário, não, você é funcionário da associação municipal, você vai ter lá um assessor para isso. Normalmente, assim, a gente entendendo a posição do conselho, tem o pessoal que porque tem coisa que a gente avalia, Contador realmente na a gente entende. secretaria. Então, o que dá dúvida, a gente Só que aí ele vai fiscalizar as contas que ele apresentar. Não vai apresentar, não é vocês, é outro dinheiro. Não, é o porque terceiro setor. o Luciano. Não, É, da PAI ele já conversa, da PAI ele já resolve. Não, ele, a prestação dele está aqui na mesa. Sim, na questão da vocês Mas teria que ter alguém. eles podem contar com apoio de técnico. Só que podem pegar alguém da contabilidade lá da prefeitura. Para vir aqui. Sim. O mundo perfeito, assim. Só no mundo perfeito. Tá bom, gente? Vamos voltar para casa. Bora, fechou? Muito obrigado. Isabel, você vai para sua casinha? A gente fez interior lá, a gente fez, a gente queria fazer uma apresentação, porque, igual você falou, a regra nacional e estadual está seguindo um jeito e os vereadores estão não tomando consideração essa proteção social, o trabalho e tal. Então, o que a gente queria? A gente queria fazer uma apresentação para os vereadores, cada um na sua área, para a gente poder falar para os vereadores o que eles podem propor para melhorar a questão social da cidade. A questão das pessoas que precisam, essa de emergência. E aí a gente mandou para vocês olharem, se vocês puderem. Eu mandei um e-mail, mas é vocês que precisam, o conselho que precisa marcar uma agenda. Material já que vocês querem. Não, a gente não vai criar, a gente vai trazer. Ah, você quer ver o que a gente vai falar? Eu não quero ver, eu não quero A gente ver. faz uma apresentação. Mas eles com certeza não querem. Porque você vai mudar alguma coisa, né? A gente não quer, a gente queria uma agenda. O conselho marcasse uma agenda lá. Fazer essa divulgação. Uma apresentação. Então vocês não sabem o tema. Não, é só essa adaptação legislativa. Não, pessoal, eu já falei para vocês. Eu olhei a aula aqui. Agora, se você responder, Márcia, olhei mais uma apresentação, eu vou falar para as pessoas, ó, vamos fazer uma apresentação. Deixa eu falar com a quero ver esse sinal de desculpa. Pode ser assim. Por favor, se apresente. Seja bem-vinda. Esse é o Conselho da Assistência Social, o melhor conselho do município. É um debate sempre muito E o povo chama de louça. importantes. Debates bem legais, as pessoas se respeitam muito, um conselho bem respeitoso. Não, sem brincadeira, tá? E conselho a galera para sacar um Não caso. tá. Não, aqui a gente conversa, dialoga, todo mundo tem voz, tá? Entendeu?
era criança, a gente chega. Você pode pedir pessoalmente, sempre a primeira terça-feira do mês, as reuniões ordinárias. Tá? As reuniões extraordinárias dependem de pauta de publicação. Tá? E a dúvida dela é o assunto da fiscalização que a gente está comentando aqui. Ela me fez uma pergunta. Eu falei, pergunta para o presidente para Essa esclarecer. fiscalização é sobre os planejamentos das entidades ou é bônus? Fiscalização, a comissão de fiscalização não abrange tudo que for referente à assistência social. Por exemplo, quando a gente recebe um pedido de inscrição de uma entidade para se inscrever dentro do conselho, lá na resolução CMS, a gente dá alguns passos que o conselho tem que seguir para aprovar ou reprovar. E um deles é a fiscalização, para ir em loco à entidade, ver se a entidade de fato executa aquele serviço que ela está dizendo que executa. Se ela tem lá de fato recursos humanos. Então, a comissão de fiscalização faz isso. Ou quando a gente recebe algum tipo de denúncia. Recebi uma denúncia de que o CRAS Vila Atlântica Está caindo está na caindo cabeça os dos dados. dados. A comissão ela serve para isso, mas a comissão ela é composta só por meio do conselho. Ela não é aberta para o público externo. Entendeu? É isso. E aí, como faz para fazer parte do conselho? Você tem representantes da sociedade civil, tem representantes dos usuários, tem representantes do governo, das entidades, Os usuários são os munícipes, e né? aí a gente faz eleições a cada 2 anos, né? Mas, 2 anos a gente faz eleição para fazer a composição do conselho. Bom, mas as reuniões são abertas a público. se a gente tiver que fazer outra, tem que ficar atento que sai, né, no diário, tá chamando. Então só pode vir aqui e se inscrever lá na data e se inscrever como usuário. Por exemplo, aqui ó, tem usuários suas, né? Temos 4, e os 4 não estão vindo. A senhora já está aqui presente para ver com qual, né? A senhora vai se encaixar, vamos dizer assim. A senhora vai conhecer todos os conceitos. A senhora poderia. Né? Eu creio que é importante. E vale na saúde também. Fechou, gente? Obrigado a todos. Vamos com Deus. Até a próxima.